Olá, eu sou a Paty Kirsch e hoje vou falar sobre visibilidade bissexual. Bissexualidade é a orientação sexual de pessoas que podem sentir atração tanto afetiva quanto sexual, tanto por homens quanto por mulheres. Se distingue da pansexualidade pelo fato de que a pansexualidade é a orientação sexual de quem sente atração por qualquer gênero, inclusive gêneros que não se encaixem nem na definição de homem nem na definição de mulher. O que seriam esses outros gêneros eu não vou discutir e eu não vou falar de pansexualidade nesse momento, eu só estou citando para efeito de comparação. Eu já ouvi como definição de bissexualidade que ela seria caracterizada pela atração por ambos os sexos, independente do gênero. Pessoalmente, eu acho que essa definição, na verdade, é muito mais parecida com a de pansexualidade, porque, afinal, a maioria das pessoas é do sexo feminino ou do masculino, né? Aqui a gente só está excluindo as pessoas intersexuais. Pessoas intersexuais são aquelas que têm órgãos sexuais tanto masculinos quanto femininos, uma mistura das duas. Há algum tempo eram chamadas de hermafroditas, mas hoje o termo correto é intersexual. Então as definições de bissexualidade e pansexualidade, elas se cruzam um pouco, né, quando a gente começa a pensar nas possibilidades de pessoas transexuais e de pessoas intersexuais, no meio disso tudo, mas via de regra, a definição de bissexualidade realmente se refere a quem se relaciona com pessoas de ambos os gêneros, né, tanto feminino quanto masculino. E pessoas pansexuais seriam as que se relacionariam com qualquer gênero. É claro que essas fronteiras não são rígidas, né? Elas dependem muito de como cada pessoa se sente. Normalmente a pessoa acaba escolhendo para ela como ela prefere ver a orientação sexual dela. Dia 23 de setembro foi celebrado o Dia da Visibilidade Bissexual. E por que é importante a gente falar sobre a visibilidade bissexual? Existe uma tendência cultural, inclusive entre profissionais da área da saúde, de encarar a bissexualidade como algo inexistente. Eu já tive a oportunidade de conversar com uma psicóloga que não acreditava na existência de bissexualidade. Para ela seria uma fase de transição. E essa mentalidade é bastante comum. Existem pessoas que encaram bissexuais como sem vergonhas e dizem: ah, mas você poderia ser hétero se quisesse, coisas desse tipo. Então a bissexualidade acaba ficando nesse terreno invisível e por isso é importante falar que realmente a bissexualidade existe. Também existem alguns preconceitos, como por exemplo, achar que a pessoa bissexual é promíscua, é alguém que quer trocar muito de parceiro e de parceira, ou que quer fazer sexo grupal. E essa é uma ideia equivocada, porque não é porque a pessoa é bissexual que ela vai se relacionar com qualquer pessoa. Isso vale para as pessoas de qualquer orientação sexual. A bissexualidade só inclui uma possibilidade de sentir atração tanto por homens como por mulheres, mas não quer dizer que a pessoa vai sentir atração. Uma outra questão é que a bissexualidade de homens costuma ser negada. Acontece muito de um homem se declarar bissexual e ele ser visto como gay, como se um homem não pudesse sentir atração por mulheres a partir do momento que ele declara sentir atração por homens. Isso se deve a uma série de mitos acerca da identidade masculina. A identidade masculina na nossa cultura é muito ligada à heterossexualidade. Então, se o homem se coloca como não heterossexual, já muitas vezes é entendido que ele não é homem. Nesse caso, ele não poderia sentir atração por mulheres de nenhuma forma. Mas isso é um grande mito, existem homens bissexuais. O fato de um homem sentir atração por homens não o torna menos homem. Já no caso das mulheres, o que acontece normalmente é uma
negação da homossexualidade, como se mulheres não tivessem o direito de não sentir atração por homens. É muito comum que uma mulher que se declare lésbica seja encarada como bissexual, como se não fosse possível que uma mulher não sentisse atração por homens e ela só sentisse atração por mulheres. Nesse caso, acaba sendo um pouco uma fetichização da sexualidade lésbica. É aquela fantasia da lésbica que faz sexo com um casal, né? Na verdade, uma mulher que faz sexo com o homem e com a mulher, ela é bissexual. A lésbica é aquela que só vai se relacionar com mulheres. Mas mesmo nesse caso da negação da homossexualidade feminina, ainda existe uma invisibilidade da bissexualidade. A ideia de senso comum da lésbica, na verdade, é de uma mulher bissexual, muitas vezes. Algumas pessoas têm dito que bissexuais sofreriam uma discriminação com relação a monossexuais. Monossexuais são pessoas ou heterossexuais ou homossexuais. Eu acredito que bissexuais sofrem discriminação com relação a heterossexuais, porque a heterossexualidade é um modelo de sexualidade entendida como normal na nossa cultura, e na maioria das culturas do mundo, né? Mas dizer que bissexuais sofrem discriminação com relação a homossexuais, eu acho uma afirmação complicada, porque homossexuais normalmente entram naquele lugar de aberração para o senso comum, enquanto que pessoas bissexuais são meio que vistas como safadas. E um último ponto que eu gostaria de mencionar é que a bissexualidade também ela não é rígida, ela não é um ponto fixo numa régua, no qual a pessoa sente 50% de atração por homens e 50% de atração por mulheres. Também pode existir uma predominância no interesse da pessoa, né? A maioria das vezes sentir atração por mulheres ou a maioria das vezes sentir atração por homens. E isso não invalida o caráter bissexual da pessoa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até segunda. Tchau, tchau!